E meus queridos amigos, há quanto tempo eu não os vejo? Quanto tempo eu tô desaparecido desse canal, não? E bom, eu acho que o áudio vai estar meio bosta, porque eu não tô com mic. Tá tendo barulho de moto ferrado, mas eu espero que pare um pouco o movimento para eu conseguir gravar aqui. Muito bem, do que vamos falar hoje? Aqui nesse clima de dorama, eu tô de guarda-chuva, no meio do nada. No meio do nada não, tô na minha casa. E do que vamos falar hoje? Bem, vamos falar hoje sobre amor, né? Sobre amor, essa coisa masculina, essa necessidade masculina de amor, de amar, de amar. Eu preciso muito ter uma namorada e nossa, se eu tenho uma namorada é tudo que vai mudar na minha vida, né? Nossa, e sei lá, por mais que eu dê uma descontaminada bem forte de rede social nos últimos meses, vamos dizer assim, eu ainda vejo nitidamente, acho que na internet, acho que principalmente com um público um pouco mais jovem, mais ou menos da minha idade, né? Pra quem não sabe, eu tenho 21 anos. E eu acho que na minha faixa de idade, uma coisa bem comum que acontece com a rapaziada que acho que é a supervalorização de relacionamento. De caramba, eu jamais vou conseguir ser feliz se eu não namorar ninguém, se eu não conseguir uma namorada, e não sei o quê. E o cara fica nessa loucura de. Calma aí que eu tô trocando guarda-chuva de mão. A pessoa fica nessa loucura incessante de eu preciso muito de uma namorada, não sei o que, eu quero muito amar alguém. E fica nessa busca incessante. E uma coisa engraçada de se observar, que parece que quanto mais você tá obcecado por alguma coisa na sua vida, você começa a ficar meio esquisitão, sabe? Você começa a ficar meio esquisitão, você conversa com as pessoas sobre alguma coisa, não sei, é uma vibe estranha que passa. E eu acho que ainda mais pra alguém que queira se relacionar, isso talvez é mais evidente ainda, por conta que, pensa comigo, um cara que geralmente acaba, vamos dizer assim, conhecendo alguém de uma maneira um pouco mais saudável, só um minuto, voltando, um cara que acaba conhecendo a pessoa de uma maneira um pouco mais saudável, você consegue observar, acho que talvez um fenômeno que geralmente o cara tá tranquilo, a mulher que o cara tá conversando tá também tranquila, são pessoas que relativamente estão, às vezes assim, estáveis na vida. Isso falando para uma coisa um pouco mais saudável, né? Sem loucuras, né? Não tô falando aqui de loucura e dois carentes, sim. Tô falando aqui de uma coisa um pouco mais saudável e estabilizada. Mas você vê que geralmente as melhores conversas que você tem com algumas pessoas, com algumas não, qualquer pessoa que você tem esse tipo de conversa, a melhor conversa é aquela que é despretensiosa, que é sem peso, que é sem expectativa de resposta da pessoa ou do jeito que a pessoa vai falar com você. E, cara, uma frase que grudou na minha cabeça, uns anos e anos que eu passei na busca incessante, que acho que foi o meu grande, vamos dizer assim, nêmesis da minha vida, foi eu passei por isso, eu passei por essa coisa essa busca incessante, tipo, eu quero muito namorar, eu quero muito alguém, não sei o que, é aquela falta de amor interno, aquela falta de amor próprio, na verdade, que você não tem e você quer depositar em outra pessoa. E claramente, assim, você começa a sufocar a pessoa, a pessoa te dá um mínimo de atenção e você sufoca a pessoa com aquela necessidade de eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você, entende? E sim, aliado a isso, eu vou falar aqui talvez a frase que eu escutei 2 vezes e eu relutei a primeira vez a entender e a segunda vez eu aceitei ela um pouco mais e hoje em dia eu consigo ver com muita clareza o que ela significa, que você só vai ter aquilo que você mais quer na sua vida quando você parar de querer tanto aquilo. É um pouco contraditório, né? Você pensa, mas que estranho, né? Aquilo que eu mais quero, só vou conseguir quando eu não querer mais aquilo. E o porquê que acontece isso? Bom, isso eu escutei num retiro, e talvez assim, acho que olhando por um viés cristão,
que é mais ou menos o que eu tento pensar, as minhas coisas. Pense que, vamos pensar assim, um olhar um pouco mais cristão. Se você tá muito fissurado, talvez, em um relacionamento, percebe que talvez você tá, tipo, dando tanta importância pra isso, que no momento que você começar... Calma, deixa eu soltar o pessoal. Se Deus vai e te dá uma pessoa que você quer tanto, assim, você fala, nossa, eu preciso namorar. Aí vai lá Deus e te dá uma pessoa. Imediatamente aquela pessoa vira um novo ídolo da sua vida, aquela pessoa vira a nova única fonte de alegria que você tem. Você começa a abandonar tudo, você começa a abandonar aquilo que você gostava. Você tem um medo imenso de decepcionar a pessoa e perder ela. Aí você começa a se afastar de Deus, começa a se afastar das coisas, e a sua vida vira a pessoa. Você começa a sufocar a pessoa e fica nisso. Consegue entender a frase aqui, que Deus só vai te dar aquilo que você mais quer quando você não querer tanto aquilo? Que aí, quando você não precisa daquilo para ser feliz, quando Deus já te preenche, quando a graça de Deus já basta na sua vida, você vê que as coisas que vêm além disso, elas agregam valor na sua vida, mas aquilo não se torna a sua vida. Acho que um exemplo bem claro disso é a clássica coisa do dinheiro, né? Que o dinheiro é a felicidade. Não, o dinheiro obviamente não é felicidade, mas ela ajuda muito e potencializa muito até a felicidade. Mas que, cara, que voltando pro relacionamento, quando você tá, mano, pleno em Cristo, quando você aceita Cristo como assim, cara, é a pessoa que eu mais amo nessa vida e não tem nada acima disso, tudo se torna um pouco mais leve. Um pouco não, se torna muito mais leve. Porque todo o resto passa a não ser mais importante. Você começa a tirar aquele olho assim de tipo, nossa, é muito importante que se eu perder isso, se eu perder essa pessoa e não sei o que. E você começa a tirar esse seu lado da sua vida e passa a viver mano, Deus queira que não aconteça nada de ruim, mas se acontecer, Deus proverá, e tudo que eu preciso, a graça de Deus me basta. Entende? É aquilo, cara, se eu morrer hoje, tô em Cristo, a paz, amém. Entende? É essa paz que você ganha na sua vida. E eu acho que, voltando agora para a pauta do vídeo, que é sobre relacionamentos, né? Acho que é que nós começamos o nosso vídeo. Que é... quando você se relaciona com alguém, você começa a conhecer uma garota, assim, e tal. Uma coisa que é bem clássica, que você vai perguntar pra qualquer mina, assim, que você fala... Cara, o que te afasta muito, assim, de um cara chegar no C? Ou de você perde muito interesse num cara? É um cara muito carente de... precisa muito da atenção da pessoa, e a pessoa, se ela não existir, o cara não existe sem a pessoa. O cara começa a largar os hobbies dele, começa a largar aquilo que ele era especial e fez aquela garota gostar dele, aquilo que ele tinha de especial, que tinha de mais valor nele, ele começa a deixar tudo de lado, porque ele precisa daquela constante atenção da pessoa. Isso afasta. Carência afasta. Calma aí. Carência afasta muito. Lida com uma pessoa carente, cara. Lida com um amigo carente, um namorado carente, um pai, uma mãe carente, que é aquela, tipo assim, não é carência, tipo assim, não sei o que, vem aqui em casa almoçar. Não tô falando desse tipo de carência, tô falando de carência de tipo, se você não falar comigo, tô de mal com você, se você não sair todo dia, todo final de semana só comigo e mais ninguém, você tá me odiando, você tá tacando pedra em mim, você tá, tipo, contra mim de alguma forma. Percebe como isso é desgastante ao extremo? E eu acho que hoje em dia, os caras parece que... não sei se os caras, não vou generalizar, mas você vê muito na internet isso, qualquer coisa que você olha assim na internet dos caras falando muito de relacionamento, quero namoro, quero uma namorada, não sei o que, você vê que o cara, tipo assim, na primeira oportunidade que ele tem de conhecer uma garota, ele vai lá e estraga tudo por causa que, mano, ele tá precisando tanto daquilo, que ele tá com tanto medo de perder, que ele sufoca a mina no primeiro segundo que ele conhece ela. Tipo assim, ele conhece a mina num dia, no outro dia tá tentando cercar ela de toda forma, tipo assim, mano, não deixa o bagulho rolar.
de boa, tipo, não deixa a coisa, tipo, mano, deixa acontecer aí, tá ligado? Não fica em cima, não fica enchendo o saco. Se não for pra ser, não vai ser. Se a menina não gostar de você, não vai gostar de você, tá ligado? Não tem por que querer forçar um bagulho. Então, cara, acho que pra quem tá pensando, porra, mano, nessa noia. Eu não sei nem onde que eu comecei esse vídeo, mano. Só sei que eu tô falando aqui porque tá vindo na minha cabeça. Mas talvez pra um cara que, pô, é mais novo que nem eu, assim, mano, tem 21 anos, cara. E eu dou graças a Deus por ter tido esse insight cedo na minha vida, porque tem gente que passa a vida inteira nesse ciclo interminável de buscando relação, prazer e tentando se preencher nisso. E assim, cara, a única coisa que te completa de verdade, com toda certeza, eu não posso mentir disso, é estar com Cristo, cara. Cristo e Deus é a única coisa. Cristo é Deus, né? Óbvio. Mas Cristo é a única coisa que vai te fazer completo. Você não pode ter nada na sua vida, cara, mas se você tiver Cristo, e isso não é uma coisa assim de. Ah, aquela coisa bonita, eu vou falar aqui uma frase bonita, cristã e não sei o quê. Mano, sério, eu acho um pé no saco, velho, de ver. De ver essas frases motivacional, tá ligado? Mas eu tô falando assim na moral mesmo, cara. Eu não vou conseguir dar uma explicação física ou muito complexa do porquê isso, mas, cara, você só consegue ser completo quando você tem Deus na sua vida, cara. Quando você tem, tipo, um amor pleno por Cristo. Quando você fala assim, tá bom, cara, a graça de Deus me basta. E eu sei que tudo que eu tenho na minha vida não é por mérito meu, mas é pela graça de Deus na minha vida. Você me entende? Que não existe essa coisa de mérito, não existe, eu fiz, eu mereço isso. Cara, a gente não merece bosta nenhuma, tá ligado? A gente não merece porra nenhuma, cara. A gente tem muita sorte de Cristo ter vindo na Terra e a gente poder viver uma vida mais tranquila, tá ligado? Que tudo que temos de dom e talento é por meio dele, tá ligado? Tudo que temos de talento, de habilidade, foi por meio de Cristo. Então, eu acho que não só em relacionamento, mas eu acho que muita coisa na vida, mas vamos voltar aqui pra pauta de relacionamento. Que, bom, cara, tu quer muito. Vamos concluir esse vídeo. Tu quer muito, porra, conquistar alguém, tu quer muito amar alguém. Primeiramente, cara, eu falo, pô, mano, tu tem que se amar primeiro. Tem que amar a Cristo acima de tudo, né? Começar a amar a Cristo, buscar a Cristo com toda a sua vida de verdade, assim. Não tô falando de doutrina, tô falando de buscar a Cristo, entender o que é, o que significa e pra que ele veio. Começa por aí. E depois disso, quando você começar a se amar de verdade, buscar cuidar da sua vida e ter uma reflexão na solitude de tipo, cara, realmente, eu quero tanto assim agora na minha vida. Eu tenho 21 anos, ou sei lá, você tem 20, 23, 25, não sei. Agora na sua vida, você quer tanto assim, você precisa tanto assim de um relacionamento, tá ligado? Isso, nossa, vai mudar a sua vida, dá água pro vinho, sabe? Você pode concentrar em outras coisas, pode estudar mais, você pode, focar em um projeto, num outro negócio, tá ligado? Mas não tem como você se completar em outra pessoa, cara. O único jeito de a gente se completar em alguém é em Deus. E pra gente conseguir ter um relacionamento bom com outra pessoa, a gente tem que estar pelo menos uns 80, 70% da gente mesmo. Por causa que aí tudo que... E outra pessoa também. Por causa que quando você juntar os dois, não é pra tipo, eu sou a metade da laranja do outro. Não, cara, não é uma coisa de se completar. Mas é quando os dois estão juntos, os dois já são completos, é um transbordo na vida da pessoa. Relacionamento, eu acredito que relacionamento e casamento é pra isso, é pra, tipo, você transbordar na vida, pra você, tipo, pô, mano, pegar duas pessoas muito boas e fazer um negócio muito melhor ainda. Pelo menos essa é a minha visão sobre relacionamento. Então, acho que é isso, cara, nesse vídeo. Pra quem tá muito na noia de, caraca, eu preciso muito namorar e não sei o que, eu queria muito, e tudo que eu queria na minha vida era namorada, eu acho que primeiramente, nesse momento, brother, se tu tá pensando nisso, não, tudo que tu precisa na tua vida não é uma namorada agora. Vai por mim, senão. Se você tem, mano, menos de, sei lá, acho que menos de 27 anos, não é tudo que você precisa na sua vida, não é uma namorada. Tu tem que se amar mais. Tu tem que se amar em primeiro lugar. Não, tem que amar a Deus em primeiro lugar, desculpa. Eu te falei a heresia aqui. Mas tem que amar a Deus em primeiro lugar, cara. Entender de verdade que a única coisa que vai te preencher nessa vida, de verdade, é Deus, é Cristo, e não numa frase bonita, não é uma coisa bonita pra você postar no Instagram, é você entender plenamente que
sem Deus eu não sou porra nenhuma, eu tô fudido sem Deus, entende? Que eu sou um merda e tudo de habilidade que eu tenho é por meio dele. Aí depois disso, depois desse passo maravilhoso na sua vida, você consegue pensar em ter uma vida a dois com alguém. Então é isso. Aproveite essa solitude de vocês, aproveite para aprender e não queiram acelerar as coisas. As coisas acontecem no tempo que elas devem acontecer. Certo? Bom, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou me despedindo por aqui. Deixe sua opinião sobre o vídeo. Perdoa pela eu estar tremendo a câmera, que eu tô segurando no braço e tá de noite aqui. Olha só o dorama. Não fazia muito tempo que eu não gravava, então peço desculpas. Eu quero voltar a gravar com mais frequência para vocês, tá bom? Muito obrigado, gente. Fica com Deus. Um grande abraço. E qualquer coisa, pergunta nos comentários. Valeu? Beijão.